Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então hoje vamos para a nossa aula de História, tá bom? Bom, aqui na nossa apostila, eu estou aqui na página 16, que é onde a gente vai ler um pouquinho sobre um assunto que a gente já tem estudado nas últimas aulas e a gente vai entender um pouquinho mais sobre as línguas, os idiomas, tá bom? Então, só recapitulando, a gente fez essas atividades aqui, também fizemos atividades lá no CA. A gente viu sobre a cultura africana, a gente já conversou na aula ao vivo sobre a cultura africana, né? Vocês viram o oceano, ensinando para vocês uma frase lá no dialeto dele, lá da tribo dele, crioulo. Ele ensinou para vocês e agora a gente vai ver então essas diferentes línguas, né? A gente está estudando sobre a tradição oral. O que é oral? É falar. Então, essas línguas, essas diferentes línguas, vamos entender por que elas existem, né? Então, aqui na página 16, vamos fazer a leitura. Você acompanha aqui junto comigo para a gente entender melhor esse assunto, tá bom? Por que existem diferentes línguas? No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passou por várias modificações. Essas mudanças ocorreram muito lentamente e demoraram a se estabelecer. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Quando as pessoas migram, a gente já sabe o que é migração, estou em geografia, né? Trocam experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimilam o modo de falar de outros indivíduos. Podem surgir palavras ou novos significados. Como exemplo, citamos o caso de Pero Vaz de Caminha, que deu o nome de rede ao objeto conhecido pelos indígenas como ini, que era usado para dormir e descansar. Caminha, Pero Vaz, achava que esse objeto se parecia com uma rede de pesca. Dessa forma, atribuiu um novo significado à palavra, que passou a ser usado pelos falantes de português. Então, a gente viu, que eles viram lá a rede e os indígenas chamavam de ini e ele começaram a chamar de rede, porque parecia com a rede de pesca. Então, aquela rede que a gente deita na varanda, ela surgiu dessa forma, o nome dela, porque era usado pelos índios e os portugueses deram outro nome, um novo significado. Então, aqui a comparação de uma rede de deitar com a rede de pesca, por isso que eles assemelham, assemelharam na hora de dar o nome a essa palavra, a esse objeto, quer dizer. As várias maneiras de se falar são resultado das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migraram para esses lugares e do contato com outros povos. Então, inclusive em geografia, quando a gente viu sobre migração, a pessoa quando ela vai para um lugar novo, ela acaba se adaptando à cultura daquele local, mas ela também leva a cultura dela. E, consequentemente, leva a forma como ela fala, as palavras, às vezes vocabulários, às vezes gírias, que ela usava na terra dela, agora ela também leva para a terra onde ela está migrando, E assim ela também recebe a cultura do lugar onde ela agora está. E assim como existem diferentes expressões culturais nas maneiras de dançar, cantar e de vestir, também existem diferentes línguas. E aqui a gente tem uma imagem, de uma senhora, com uma criança. O gesto de fazer carinho nos cabelos e na cabeça de alguém é conhecido no mundo todo. A palavra que utilizamos para nomear esse gesto é cafuné, que chegou no Brasil com a etnia Banto, habitante de uma região na África, onde atualmente é o país da Angola. Olha só que legal. Quanta riqueza de cultura, Então, aqui nós vamos ler essa parte aqui. Você sabia? Português, francês, italiano e espanhol são algumas das línguas que se originaram do latim. O latim era a principal língua da Roma antiga. Depois de muito tempo, com os deslocamentos de latinos que habitavam na Península Itálica, onde se localiza a atual Itália, essa língua se espalhou pela Europa, pelo norte da África e pela Ásia. Com o tempo, após o fim do Império Romano, a língua foi caindo em desuso, sendo na maioria das vezes utilizada em rituais e documentos oficiais. Dessa língua se originaram outras, que surgiram da mistura do latim com dialetos de outros povos. Então aqui a gente tem a Itália, que é o país que a gente chama, que tem o formato de uma bota. E aqui era a Roma, ficava Roma, Roma fica ali, E ali eles falavam latim.
E aí começou a se espalhar esse latim. E quando ele se espalhou, começou também a mudar, né, a modificar, até que, enfim, o latim chegou ao seu desuso, não era tão utilizado, porque é uma língua muito difícil, né? As línguas antigas são como troncos de árvores. Imagine que essas árvores crescem com o passar do tempo, e no tronco delas nascem galhos, que seriam outras línguas. A língua portuguesa falada no Brasil é diferente da falada em Portugal, pois em nosso país interagiu com línguas de povos que já habitavam essas terras. Os indígenas e de outros povos que vieram depois, bantos de Angola, iorubas da Nigéria, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses, ingleses, entre outros, que influenciaram transformações nessa língua. Então aqui a gente tem o latim, certo? No centro, que foi da onde originou, e temos as outras línguas, né? Os outros idiomas que foram vindo através dele. Vocês já ouviram alguém falando português de Portugal? Eu tenho uma amiga e vou pedir para ela mandar um áudio dela falando uma frase, vou pedir para ela falar uma coisa e vou botar para vocês no vídeo para vocês verem. Prestem atenção, que legal como é diferente, apesar de português ter o mesmo nome, né? Português do Brasil, português de Portugal, mas a forma de falar é diferente e eu vou mostrar para vocês então. Escutem aqui ela falando. Olá meninos, boa tarde. Daqui fala uma amiga da vossa professora Fernanda. Ela pediu para eu mandar um pequeno áudio para vocês para ver a diferença entre a língua brasileira e a língua portuguesa. Eu sou de Portugal, como já disse, moro no norte do país, moro perto da cidade do Porto, que muitos de vocês certeza que já ouviram falar do Futebol Clube do Porto, onde o Jorge Jesus foi treinador dessa equipa. Espero que tenha ajudado e vocês tenham percebido a diferença do português de Portugal e português do Brasil. Tchau! Muito bem, pessoal, vocês ouviram que diferença, né? Nós temos essa diferença, então, na forma de falar do português do Brasil e do português de Portugal. Então, aqui a gente vai fazer esses exercícios, tá bom? Da página 18. E eu vou pedir, então, para vocês acompanharem junto comigo, pra gente poder fazer junto. E aqui vocês já estão enxergando as respostas, né? Deixa eu tampar aqui com uma folha. Marque X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais pelos povos estudados. Então, a gente viu até a história do oceano, né, quando ele conta. Como que a gente viu? Como que é passada as tradições dos povos? São passadas como? Através de livros ou através do grupo, da tribo e alguém ali é responsável por passar? No caso, os africanos a gente chama de griots, né? No caso, os indígenas são os caciques, os pajés. Então, é essa figura aqui. Marca um X aqui. Justifique sua resposta. E aí? Então, eu acabei de falar. Aqui você pode explicar que as tradições africanas e as tradições indígenas, elas se manifestam através das tribos, através do coletivo aqui, né? E são compartilhadas por pessoas mais idosas, que passa para o grupo de pessoas mais jovens, ok? Então, você justifica essa imagem aqui. E aqui no caça-palavra, vocês já viram, né? Encontre 8 termos que indicam maneiras de expressar a tradição oral. Então, são 8 formas que a gente pode expressar. Vou falar aqui para vocês. Pode se expressar através do canto, de provérbios, dança, ritos, músicas, conversas, poesias, símbolos. Tá muito fácil com as palavras, na verdade. Então, você acha essas palavras, que são as formas, né, de transmissão, de expressar, né, a cultura, a tradição oral. E marca aí no seu caça-palavra. E aqui nós temos 3 alternativas que explicam a existência de diversas línguas do mundo. Então aqui, marca X, nas alternativas que explicam a existência, né? As palavras de língua portuguesa faladas no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, tupi-guarani, o banto e o ioruba. Sim, a gente viu isso no texto anterior que nós lemos. Todas as línguas são muito parecidas umas com as outras
existem apenas algumas diferenças entre elas. Não são parecidas. O português que nós falamos até é parecido com o português de Portugal, mas o português não é parecido com o francês, com o japonês. Pode ser parecido com o espanhol, mas ainda assim é muito diferente. Então, não, essa questão está errada. As diferentes... Opa, gente, vocês não estão enxergando, né? Mas a gente tá aqui embaixo, ó. As diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas. Sim, foi através das migrações e migrações que as pessoas foram se interagindo e aí teve, então, as línguas foram surgindo dessas mudanças de novas palavras, novos jeitos de falar e tudo mais. Então, essas foram as nossas atividades. Eu vou pedir também para vocês fazerem lá no caderno de atividades, no CA. Vocês vão fazer a página 74. Deixa eu achar aqui para vocês. Essa página aqui, que é muito fácil. Estudamos que há diversos idiomas no mundo. Pinte as ilustrações que representam os motivos de existirem tantas línguas diferentes. Então, migração é o motivo de ter línguas diferentes? Se você acha que é, pinta. Transmissão de geração para geração também é uma forma de ter a língua ali? Pode pintar, se você acha que é. E diferenças culturais, quando essas diferenças culturais são, de alguma forma se encontram, acaba tendo também os idiomas. Então, vocês podem pintar essas ilustrações aqui, ok? Para terminarmos esse assunto de história. Então é isso, galerinha. Essa foi nossa aula de hoje. A gente se encontra na nossa próxima aula de história, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.